Olá, vamos dar início a mais uma aula do curso de História Antiga da Universidade Federal do Oeste do Pará. A aula de hoje tem como título A Antiguidade Oriental, e nela o nosso objetivo é apresentar um panorama muito breve do Mediterrâneo Oriental entre o terceiro e o segundo milênio antes de Cristo. O nosso foco vai ser as sociedades da Mesopotâmia e do Egito Antigo. Para a aula de hoje eu separei como bibliografia base o livro Antiguidade Oriental do historiador brasileiro Ciro Flammarion Cardoso. Ciro foi um grande expoente da historiografia brasileira, dedicando-se sobretudo aos temas da teoria da história e da história antiga. Ele foi um importante egiptólogo da nossa historiografia. Eu, com essa imagem do Ciro, pelo menos ela é a principal lembrança que eu tenho do autor, já que o conheci na minha graduação ainda na Universidade Federal Fluminense, eu destaco a generosidade desse grande historiador. Ciro, mesmo após enfrentar uma grave doença, fazia questão de voltar a lecionar, estar na sala de aula e principalmente estar com os alunos do primeiro período, estar com os alunos ingressantes e também nunca deixando de participar de eventos de alunos. Ciro foi um grande historiador e uma grande pessoa, e essa imagem acho que também representa um pouco do historiador que eu conheci. Com esse mapa, eu gostaria aqui de minimamente apresentar essa região que nós chamamos de Oriente Próximo. Para o Ciro Flammarion Cardoso, é possível distinguir nessa região duas grandes zonas geográficas. Ao norte e a leste estão as terras mais altas, e a sul e a oeste, regiões mais baixas. Nesse primeiro grupo, é possível observar a Anatólia, a península da Ásia Menor, a região montanhosa da Armênia e os montes Zagros, que enquadram o vasto planalto do Irã. Esse planalto iraniano se estende para o sul até as proximidades do Golfo Pérsico e do Oceano Índico. Uma segunda zona, uma segunda região destacada por Ciro, também inclui montanhas, apesar de serem bem menos altas. Essa região é próxima à costa do Mediterrâneo e abarca toda a região do Levante, com a Síria, a Fenícia e a Palestina. Nessa segunda zona, predominam colinas, planaltos baixos e planícies. Essas planícies, por vezes desérticas ou semidesérticas. Há ainda depressões, como a do Vale do Rio Jordão, e grandes vales atravessados por rios, como o Rio Nilo e os rios Eufrates e Tigre. Em toda essa região, o regime das chuvas e o forte do calor comandam o calendário agrícola. Ciro destaca que a semeadura ocorria entre outubro e dezembro e a colheita entre abril e junho, já que as principais plantas domesticadas nessa parte do mundo, como a cevada, o trigo e várias leguminosas, não suportavam o calor excessivo do verão, que poderiam chegar na Baixa Mesopotâmia a 50 graus à sombra. Em termos específicos da Mesopotâmia, podemos dizer que ela é caracterizada sobretudo pelos rios Eufrates e Tigre, ambos nascidos nas montanhas da Anatólia. Esses rios são importantíssimos para a história da Mesopotâmia, em torno da fertilização do solo possível à margem dos rios, que se desenvolve as principais cidades da região. Na Mesopotâmia, é possível dividi-la em duas sub-regiões: a Alta Mesopotâmia, localizada no noroeste, e a Baixa Mesopotâmia, localizada a sudeste. A primeira
é mais elevada, menos propícia à irrigação e ela é parcialmente adequada à agricultura ou à criação de animais. No entanto, ela é uma região rica em recursos florestais. Essa segunda região, a Baixa Mesopotâmia, ela é muito fértil, porém ela é desprovida de madeira, pedra e minérios. Sendo assim, foi necessário nessa região desenvolver uma série de trocas, seja por terra, seja por mar. Em termos dessas trocas por mar, convém observar a importância do Golfo Pérsico para essa conexão e para essas trocas. Ou seja, eu gostaria que ficasse aqui para vocês essas integrações possíveis em torno do Golfo Pérsico nesse mundo antigo e já aqui do terceiro, segundo milênio antes de Cristo. Desde o quarto milênio, o crescente fértil, o Oriente Próximo, particularmente a região da Mesopotâmia, foi teatro de mutações decisivas da história da humanidade. Podemos aqui destacar o nascimento das primeiras cidades, posto que, em torno do rio Tigre e Eufrates, se desenvolveu uma intensa urbanização já plenamente observável no terceiro milênio. Podemos aqui lembrar da invenção da escrita, nesse caso, a escrita cuneiforme, e o próprio desenvolvimento do que nós podemos chamar de Estado. Com esse vídeo, eu gostaria que vocês pudessem acompanhar. Ele é um mapa animado, dinâmico, que vai abarcar desde o terceiro milênio até meados do primeiro milênio antes de Cristo. Eu gostaria que com ele a gente pudesse abordar algumas questões. Por um lado, de maneira imediata, vocês podem acompanhar nessa legenda dinâmica algumas periodizações, principalmente as periodizações associadas a momentos de impérios nessa região da Mesopotâmia e do Oriente Próximo como um todo. O nosso texto base, o texto do Ciro Flammarion, ele apresenta alguns desses momentos para vocês ao longo do livro, e acredito que com esse mapa vai ficar mais fácil compreender o nome de cidades, grupos étnicos, entre outros aspectos lembrados no texto pelo Ciro Cardoso. No entanto, eu tenho como objetivo principal em compartilhar esse vídeo com vocês chamar a atenção para essa constante dinâmica de povos e de unidades políticas nessa região. Como lembra o Ciro Cardoso, essa planície do Tigre e do Eufrates, ela proporciona uma região muito fértil. E essa fertilidade e esse conjunto de cidades, esse núcleo urbano que se estrutura em torno dos rios, ele vai ser alvo desde os períodos mais recuados que nós conhecemos da história da Mesopotâmia. Ele vai ser alvo de intensas disputas, de intensas buscas por hegemonias políticas. Então é em torno disso que eu gostaria aqui, em primeiro lugar, de chamar a atenção para esses interesses em torno de conquistar e controlar os recursos disponíveis nessa região do Crescente Fértil e particularmente em torno do rio Tigre e Eufrates. Outro aspecto que eu também gostaria de chamar a atenção, ainda que ele fique secundarizado no vídeo, mas como nós estamos aqui diante de um mapa, eu gostaria que vocês observassem a região do Oriente Próximo como um grande corredor
que liga a Ásia, seja a Europa, seja a Península Arábica e ao norte da África, ao Egito. É importante nesse ponto, principalmente pelo decorrer do nosso curso, é para nós enxergarmos que ao longo dos milênios antes de Cristo, e nós estamos aqui falando do terceiro em diante, toda essa região ela vai ser palco de intensas migrações, trocas comerciais, trocas políticas, trocas culturais, e essas trocas culturais também aqui abarcam as trocas religiosas. Então gostaria que vocês, ao ver esse mapa, pudessem também estar aqui observando e pensar essa região como um espaço de interação e ao longo dos séculos. Chegamos assim ao fim dessa primeira parte da aula 3 do nosso curso de História Antiga. Nessa aula eu busquei apenas complementar o tema de Mesopotâmia, abordado no livro do Ciro Flammarion Cardoso, apontando para alguns elementos citados no texto. E ao lembrar disso, eu gostaria de reforçar aqui a importância da leitura da bibliografia. Ela é imprescindível, independente de nós estarmos com as atividades presenciais suspensas. É a leitura da bibliografia, é o complemento, é a procura de novos textos que vai garantir o melhor acompanhamento da disciplina. Os vídeos e outros materiais que eu estou disponibilizando visam apenas complementar o texto. Nós sabemos que a ausência da sala de aula presencial é um problema, sim, nesse caso, mas eu reforço aqui o meu pedido: façam as leituras dos textos. Nesse caso, é imprescindível para acompanhar essa temática a leitura do texto do Ciro Flammarion Cardoso, que foi o indicado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.